Comentários e entrevistas sobre política. Olá, hoje nós vamos ter uma entrevista com uma pessoa especial. Maria Aparecida, conhecida como Cida Raiz. Ela tem um importante histórico político. Conheci a Cida, né, quando era candidata a senadora pelo MDB em 2018, foi candidata a senadora, teve uma expressiva votação, foi a sexta colocada, num- numa situação duríssima de eleição. E a Cida se deu muito bem, né? E se colocou no projeto político nacional. Eu vou ter que começar. Essa foi ótima. Vamos lá. Vou Toma um começar gole d'água. zerando. Toma um gole d'água. Vamos. Falta mesmo. Falta mesmo. Olá, hoje é mais um capítulo do nosso programa Momento Democrático. Nós estamos aqui com a visita de Maria Aparecida Pinto, que é conhecidíssima no mercado, na área política, como Cidinha Raiz. Eu a conheci na época como candidata a senadora em 2018. Admirável pessoa, foi a sexta colocada naquela eleição. Ela é psicóloga, pós-graduada, tem duas pós-graduações, uma em administração, outra em recursos humanos, e compõe um conjunto importante de conselhos nacionais e internacionais. E hoje ela está aqui para conversar um pouco sobre os problemas nacionais, regionais e principalmente os da Prefeitura de São Paulo, né? Então, hoje nós vamos conversar com a Cida Raiz, a nossa querida política. E eu queria começar com uma pergunta básica: quem é a Cida Raiz? E quais são os seus desafios? Olá, bom dia, Ronaldo. Gratidão pelo convite, gratidão aí ao portal RC1. É uma felicidade, uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã e todos os demais que estão ao vivo e os que ouvirão depois, não é? Então, fica o meu fraterno abraço e agradecimento pela oportunidade. Não, os desafios é de uma mulher negra, pobre, que nasceu na periferia de São Paulo, de pais analfabetos, mas que tinha sempre em mente, desde muito cedo, desde os meus 7 anos de idade, eu descobri que a educação era o caminho para eu sair daquela situação, né? Eu costumo brincar que do barro ao asfalto, uma trajetória de uma vida, né? Que não foi fácil. Então, nós convivia naquela época e até hoje, com a questão do racismo, do machismo, né? E para mim era só, eu tinha em mente a educação como saída. Então, estudei, aos 11 eu já estava estudando à noite, porque pedi para o meu pai ir ao colégio e transferi, fazer a minha transferência. Naquela época tinha um ginásio. E eu tinha sido aprovada para um colégio bom, distante da minha casa, mas como meus pais não tinham dinheiro para pagar o cursinho, né? Eu fui lá, prestei o exame de admissão e entrei. Então, ali, para mim, já era a primeira vitória, né? Ter passado sem fazer um cursinho, que era a métrica. Todos os alunos que saíam do quarto ano faziam cursinho para prestar o exame de admissão. E eu fui na cara e na coragem fazer e passei. Fui para o segundo melhor colégio da região. Qual é E o aí eu colégio? sentia, Qual o era o colégio? Alberto Conte, Alberto Conte, Legal. lá em Santo Amaro. É. E aí eu queria ter o meu dinheiro, eu queria ter a minha independência e comecei já a trabalhar como babá, né, fora de casa, porque em casa a gente já trabalhava, né, já lavava roupa para fora, já montava apontador, fazia algumas coisas. Mas eu queria a minha independência, né? Mas não queria abrir mão do estudo. Então, meu pai teve que ir ao colégio para dizer: eu autorizo ela a estudar à noite, porque com 11 não podia, né?
E assim toquei. Depois saí de São Paulo, fui morar em Franca, fiquei 3 anos e meio em Franca, sozinha, minha família em São Paulo. Ah, não foi exatamente aquilo que eu tinha planejado, então retornei para São Paulo com a morte do meu pai também. E voltei a trabalhar e estudar à noite, sempre trabalhando, estudando à noite. E assim concluí os meus cursos. Fui fazer psicologia, eu queria fazer direito, mas direito na época era diurno, então eu teria que abrir mão, do meu trabalho, só que eu não tinha quem pagasse a faculdade, né? E as minhas despesas. Então, para não perder a vibe nos anos 80, né, de fazer a faculdade, eu fui para psicologia. E saí do curso de psicologia em 5 anos com 3 diplomas, né? De bacharel, psicólogo e licenciada. Isso me dava a possibilidade de lecionar psicologia no primeiro e segundo graus. E aí depois fui fazer pós-graduação, terminei o curso, né? Fui fazer pós-graduação em administração e recursos humanos. Depois fiz outra pós-graduação em História da África e do Negro no Brasil, porque eu queria saber um pouco mais da minha origem, né, de onde viemos. E quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então eu queria ter certeza do meu caminho, então fui para essa pós-graduação. Tive a oportunidade de viajar e inclusive para a África, né? Fui conhecer o meu berço, o berço da civilização. E que que é o região que você foi? Fui para o Egito, andei o Egito todo, fiz a eclusagem, navegação, então fui para o Cairo, conheci o meu chão. E ali eu tive uma experiência assim, maravilhosa, porque num dos dias que eu estava embarcada, né? E aí quando eu saí, queria apanhar um transporte para ir num sítio histórico, né? Do nada, assim, apareceram umas crianças e eles vinham é, um som que vinha de longe e eu ouvia aquilo e ia me arrepiando, né? Eles vinham cantando Núbia, Núbia, Núbia. E quando chegou mais perto, que eu consegui distinguir o que eles cantavam, eu me arrepiava. Os núbios foram reis do Egito por 200 anos. Então ali eles me reconheciam como rainha, né? Minha rainha, minha rainha. É, 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 foi a Bonito, experiência. hein? É lindo, lindo, lindo. Até hoje Nossa, eu fico dá para arrepiada, fico arrepiar. emocionada. Eu também, fiquei emocionado. E Ué, então, assim, é, e sempre tive essa perspectiva. Então, desde os 11, quando eu saí da minha casa para trabalhar e estudar, eu sempre tive esse olhar também para fora de mim, né? Meu pai era vicentino, então, assim, olhar para quem tinha menos do que eu, né? Eu não tinha nada, mas tinha gente que tinha menos do que nada, né? Então, eu sempre trabalhei com projetos, sempre estive com bons projetos, né? Por exemplo, fizemos lá projetos na minha empresa, fui trabalhar numa empresa de energia elétrica quando eu retornei para São Paulo, né? Depois de morar 3 anos e meio na Franca. Então, ali com um projeto do Betinho, que sei. era o Natal Sem Fome. Aí É, cheguei em janeiro, saí de férias, cheguei em janeiro na empresa e disse assim: Ah, peraí, mas as pessoas só passam fome no Natal? O que que a gente pode fazer? E ali essa é uma reuni um boa, hein? grupo de empregados e nós recebíamos valinho, vale de refeição. Sei. E aí eu recolhi o vale, cada um dava, a gente instituiu um dia do jejum. Então o empregado, ele dava um valinho daquele dia como se fosse um jejum para alimentar alguém que passava fome. E com E, aqueles vales, eu chamava a empresa, recolhia todos os vales, eles davam, assim, livremente, 1 ou 2 vales, ou se não queria dar nenhum também, tudo bem. E aí a empresa, né, na época a VR, eu ligava e dizia, olha, eu tenho um X em vale, quantas cestas básicas dão? Aí eles diziam, dá tantas. E nós fomos as comunidades, que é os que os políticos não fazem, eu ia atrás saber, e descobrimos mulheres que estavam nas regiões mais pobres e que ali tinham um movimento no entorno delas, ou ela cuidava de crianças para as mães trabalharem. é, e aí, nesses nichos, a gente cadastrava essas mulheres, e quando vinham as cestas, eu ligava e dizia, olha, fulana, chegou as cestas, você vem apanhar? Deu 10 cestas, ou deu 5, deu 6, né? Porque variava muito. E geralmente eu dizia, olha, tem um X de vale, dá quantas cestas? Ah, dá tanto. E quanto vocês vão me dar? Então a VR também sempre cedia alguma, cumpria a parte social dela.
A BR e sempre foi uma empresa que teve preocupação. com O alimentação. Geisman, o Geisman é uma pessoa que tem um histórico importante, né? Uhum. Uma pessoa, é um judeu que Sim. sabe o que é a necessidade, é um Aham. gênio. Eu conheci o seu Abraão, é incrível, esse homem é maravilhoso. Você vê como que essa questão africana ela se conecta, né, ali com a Ásia. Exatamente, Então, é exatamente, muito boa, legal. boa. E o que que te motivou a entrar em política? Você já começa a ter, você começa a ter consciência histórica da sua origem, você acredita que a formação vai te fazer a diferença para crescer, para ter um desenvolvimento pessoal e econômico, financeiro. Aí você batalha, você consegue se formar, você segue para uma organização estruturada. E aí você percebe, vai à periferia, você já é da periferia, mas você começa a agir no dia a dia mesmo. As Uhum. pessoas passam fome todo dia e não só no Natal, né? Uhum. Qual foi o clique para falar, ó, eu vou me filiar num partido político e vou fazer política? Olha, é muito cedo, porque naquela época, eu sou antiga, né? Então, eu nasci quando tinha só Arena e MDB, né? Depois a gente teve toda aquela, é, os tempos, né, da ditadura militar, né? E foi nesse período de ditadura militar que eu já estava com esse olhar social, né, do para fora, do olhar para além de mim. E então, ali quando voltam, né, os partidos políticos, é Arena e MDB. E eu já me identifico direto com o MDB. E mesmo não podendo, por conta da idade, né, estar legalmente filiada, eu participava dos movimentos de rua, Quando fazia que uma série é? de coisas. Que ano que é isso, mais ou menos? 77, dos anos 70, né, para frente, que a ditadura só termina em 84, né? É, Mas a gente já estava ali nos movimentos. Eu fui para trabalhar na CESP em 77. sim. Então, peguei esse período de ditadura militar, tal, mas sempre com esse olhar social, né? Vindo do meu pai, que apesar de analfabeto, meu pai era uma pessoa muito consciente do momento político, né? Todo Entendi. dia a gente ouvia a Voz do Brasil, então a gente estava informado do que estava acontecendo no país e no mundo, né? Através da Voz do Brasil. A gente ouvia todo dia a Voz do Brasil, né? Papai chegava Olha do que trabalho interessante. e ouvia a Voz do Brasil, e a gente ouvia junto, né? Aí rezávamos, jantávamos, íamos dormir. Era muito legal. Então, meu pai sempre teve essa coisa da honestidade, da seriedade com a coisa do outro. Então, eu me lembro quando meu pai ficou desempregado, eu devia ter uns 6 anos, 6 e pouco, meu pai desempregado, e ele ia buscar a cesta, né, dos carentes que a igreja fornecia, Sei. e muitas vezes ele vinha com aquela cesta pesada, porque não tinha carro, era ônibus, né? E o ponto era muito longe de casa, e ele vinha com aquela cesta no sol. Ele passava em casa para tomar um copo d'água, para entregar essa cesta, né, para o beneficiário. E na minha casa não tinha um grão de arroz, e ele não tirava um grão de arroz para a gente, ele ia entregar do jeito que ele pegava. Então, isso eu aprendi com meu pai, né? Veio da minha casa. A questão da coisa do que é do outro, o que é seu, né? Essa coisa da ética, da honestidade, da moralidade com o que você faz, né? A certeza daquilo que você está fazendo certo, né? Então, E você não se choca hoje com o mundo muito. político que vive arranjando um jeito de como pegar o orçamento público, passar para suas regiões ou localidades para fazer alguma coisa que nem sempre é a melhor, né? Qual é teu sentimento hoje quando você tem o exemplo do seu pai, da sua mãe, o seu exemplo, e você enxerga a política sendo um instrumento de, vamos dizer assim, de roubar o futuro dos outros? É um problema de ética, né, de É, transparência, né, da coisa pública, até porque o político ele é um servidor. Alguém confiou a ele, né, o destino, o seu destino, porque a política pública vai sair dele que vai voltar para este cidadão. Só que nós pagamos o salário dele, eles esquecem disso, né, que eles estão lá a nosso serviço.
e não para ser servido. Então, você pega, por exemplo, aqui a Prefeitura de São Paulo. Você tem político lá que está há 36 anos, 40 anos, não sei quantos mil mandatos, aí já está o filho, o sobrinho, o neto, enteado, não sei quem. Quer dizer, virou uma monarquia, né? Às vezes eu penso que nós vivemos um regime monárquico. É só entre eles a panela deles e não abre espaço para ninguém. E aí eu acredito, né, que quanto mais transparência você tem das suas ações, você evita, né, a prestação de contas, você evita essa coisa do compadrio, né? Então, te dou um gás. Eu conheço histórias, né, de bairros, né, porque eu ando, eu converso com a mulherada e tal, e eles falam o seguinte: poxa, o político só vem aqui na época de eleição. A cada 4 anos ele aparece aqui dizendo que vai fazer isso, aquilo, 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 e aí ganha eleição e some. E é verdade. E para mais, fazem coisas sem ir lá e perguntar se é aquilo que as pessoas querem. Ah, vou botar um instrumento aí, porque, por exemplo, você tem o dinheiro que ele pode utilizar, e por lei 50% tem que ser para a saúde. E os outros 50% é de livre provimento. É a emenda parlamentar, né? As emendas, elas servem para isso. Aí o que eles fazem? Destinam 50% que é de lei para a saúde e fica segurando o dinheiro. Aí chega na véspera da eleição, pega o dinheiro e doa para Santa Casa, para alguma coisa, de novo relacionada à saúde. E o resto? Só que se fosse esse dinheiro usado com critério e de fato para o fim a que se destina, nós não teríamos problema de saúde no município de São Paulo, no estado de São Paulo. Não é? E não é isso que você vê. Por exemplo, agora a gente está vendo aí essa crise, né, de É da doença, epidemia de dengue, né? de Eles não falam que é dengue, epidemia, mas é uma epidemia, né? já é uma epidemia, É né? Porque epidemia, não vai é? crescer mais, a E é, curva e é vai no ser. país inteiro, né, Cida? É, O é, que a gente está vendo é um descaso da própria população com ela mesma e das autoridades, né? É uma crise exato. geral, né? É uma crise social. Então, mas aí o que que você vê aqui no município? Algumas regiões. Aqui a gente é distribuído em subprefeituras. Então, você tem um equipamento de saúde. E do lado, né, no terreno daquele equipamento, o mato está alto, tem copinho, tem não sei o quê, porque as pessoas demoram tanto para ser atendidas que acabam comprando alguma coisa para comer, água para beber, e fica todo esse lixo largado ali. É, as reportagens têm mostrado isso, né, do descaso da zeladoria. A zeladoria não está prestando atenção, que ela também está contribuindo para o crescimento da doença. Por outro lado, você E tem não o é falta de povo. recurso, né? Não é falta de Não é recurso, falta de tanto é recurso. que o município está dizendo que tem dinheiro em caixa. Tudo bem que está contingenciado, mas tem dinheiro em caixa. E por que que não faz? E por que que não se antecipa? Você sabe que época de janeiro a março é época de chuva, de grandes chuvas, né? Então, por que que já não limpa antecipadamente bueiro? Por que que já não faz, já que está regionalizado, cada subprefeitura tem um território para cuidar. E aí não dá para entender que você tem um monte de funcionários públicos em determinados nichos e que não precisaria daquele número, e em outros lugares que precisam não tem. E Aí fica mesmo assim, você terceirizando. podia até contratar limpeza pública privada, né? E também fazer E com o que os projeto, donos dos terrenos fossem intimados a limpá-lo ou multá-los, né? eu tenho um amigo que tem um projeto maravilhoso, que é você trazer a comunidade, sobretudo a comunidade pobre, quando ela recolhe esse lixo e dá o destino certo, né? Então, você fazer a reciclagem, né? E se você der condições para que as pessoas que façam isso, elas vão ganhar dinheiro, elas vão ter interesse em Uma fazer o questão recolhimento. bem colocada. Aí eu falo para eu sempre penso o seguinte: meu Deus do céu, por que a gente não tem cooperativa pública, cooperativas para Aham. fazer a limpeza e a coleta do lixo em São Paulo e a gente sempre morre nas mesmas empresas? É uma coisa que eu não entendo. Você entende, É, Cida? eu entendo da seguinte forma: tudo é viciado, né? Então, essas Tá. concorrências, licitações também são viciadas, né? E não dá oportunidade para quem de fato deveria, porque quem está lá no cantão, o pobre mesmo, se você der para ele um incentivo financeiro, e as cooperativas que tem algumas cooperativas muito sérias, e que as pessoas que trabalham ali, elas trabalham com tanto vigor, com tanta força, com tanta alegria, porque elas sabem que dali ela vai tirar o pão dos filhos. Vai.
o seu sustento. Então, o que que a gente precisa de mais? Ecopontos, né? Que é o recolhimento do lixo que não é reciclado, mas que também não vai para a rua, os pontos viciados de lixo, a gente tem um monte. Aqui perto da minha casa tem um que, eu estou do lado da 23 de maio, e o cara tem a coragem de ir lá quebrar uma casa, um apartamento, pegar o detrito e jogar na via. E tem ecoponto no bairro. Mas as pessoas sabem onde está esse ecoponto? O Não, horário desse ecoponto não é atende à divulgado, necessidade? não é Então, divulgado. se eu vejo o carroceiro, como é que eu trato esse carroceiro? Meu, esse cara está limpando, está tirando o lixo da via, está recolhendo aquilo que pode ser reciclado. Como é Mas que ele é você não acha que a tratado? gente devia ter um sistema de regionalizado, assim, distrital mesmo, Uhum, micro-regiões, onde uhum, cooperativas tivessem a condição de o governo pagar a cooperativa para ela sim. organizar a limpeza Uhum. e até construção, reparos da via pública? Sim, sim, até porque os poucos que tem, né, que fazem por iniciativa própria, né, é, eu andei em um ferro velho, então ali também é um lugar onde a pessoa vai acumulando, acumulando, acumulando coisas, e ela não, ela tem que juntar muito para fazer pouco dinheiro, né? Então, se ela tivesse um incentivo, eles recolher o papelão, já prensa o papelão, tem uma máquina, ele tem oportunidade de ter uma máquina, e a estrutura municipal deveria ter um convênio, sei lá, alguma coisa com uma indústria, fomentar essa indústria de transformação, e a A indústria indústria, até recolheria, né? Eu exatamente, acho. Eu acho que a ele indústria faria o recolheria. primário, né? Esse É, catador faria o primário, então ele anda aqui na calçada, pega o papelão, pega o vidro, pega o plástico, ele leva para o depósito, ele tem uma máquina lá que ele vai prensar isso, é. fazer os pacotes, né? Seja de papel, É de fardo, né? latinha, Fazer os montaria, fardos de alumínio, exatamente, fardo de papelão, né? isso. E aí uma empresa Plástico. viria ali, recolheria, paga a pessoa e recolhe, né? Ou ela ter um instrumento que ela pudesse ver o que ela mediu ali, ou pesou, e um órgão, né, da prefeitura, sei lá, pode ser até o de zeladoria, ser o encarregado de fazer o repasse financeiro para ela. É. Entendeu? Então, tem soluções que são Práticas, simples né? de fazer, práticas e que ninguém É, enxerga. Você é. entendeu? Porque que me dá gana Eu da tenho a política mesma é isso. sensação. Eu falo, mas, pelo amor de Deus, por que não divide em 30 ou 40, 50 cooperativas e a gente resolve o problema de limpeza pública? Totalmente. Exatamente, E exatamente. ainda Você você pensa, dá renda para as pessoas que fazem parte da cooperativa, não isso é? mesmo. Seria simples assim, quer dizer, tem coisa que é É, tão simples de fazer é. e colocam tanto problema, mas para inscrever tem que ter isso, tem que Não, ter aquilo. pois Meu, não precisa de nada. eu vejo o BNDES. O BNDES tem linhas Uhum, de crédito. de crédito em cooperativa enormes, com valores astronômicos. Então, é o seguinte, pô, então é uma questão de organizar. Se as pessoas conseguem organizar uma escola de samba, não Uhum. conseguem organizar uma cooperativa, lógico que conseguem. Só precisa, O dinheiro está dar lá. oportunidade, lógico. Na verdade, assim, o dinheiro do BNDES está lá, que é o seu dinheiro, que é o meu dinheiro, É, mas ele não chega na ponta, onde deveria é, chegar. Então, para quem que o BNDES empresta? Para os grandes, para os que já estão lá, para os que já é, conhecem, para os que já sabem. é. E o que precisa mesmo, ele não sabe nem que isso existe. Então, é uma Exato. questão de educação. Eu volto a dizer que a educação ela é a base de tudo. Se você tem educação, você sabe os seus direitos, você sabe onde buscá-los, você sabe como exigi-los, não é? Então, isso é um direito meu enquanto munícipe, de ter a rua limpa, de ter meu bueiro limpo, de não ficar preso numa enchente, de não ter um problema de árvore caindo em cima do meu carro, entendeu? E isso Você não faz parte acontece. do conselho da Fiesp, né? Sim. Você é uma. Essa ideia não podia partir desse conselho, partir da Fiesp, para a gente poder organizar, porque a cooperativa exige necessariamente algumas lideranças para Uhum. serem estabelecidas.
Uhum. A Fiesp não seria um canal de negociação com o poder público para a gente fazer uma reforma dessa limpeza pública na cidade de São Paulo? A Fiesp está ligada à indústria de transformação. Se a gente pensar que todo lixo produzido, né, Vem da é, indústria. nós reciclamos É, praticamente, acho que 7% de tudo que é recolhido, não chega a 7% no Brasil. Em São Paulo deve estar verdade. aí uns 2, 3% no máximo, né, de reciclagem. Se você tem o fomento dessa indústria, porque alguém produziu latinha, alguém produziu papelão, alguém produziu plástico, alguém produziu outros Tecido, materiais tecido, eletroeletrônicos que vão para o lixo, eletroeletrônico, que pilha. vão terminar dentro do rio, né? Eu vejo quando chove, por exemplo, você passa ali nas margens do Tietê, do Pinheiros, dá quase que para você andar sobre as águas de tanto material plástico, porque É, ele boia e vai ajuntando e faz aquela camada linear que você não vê água, você só vê plástico. é. Então, você imagina se tudo isso tivesse um destino correto, a gente estava contribuindo para o aquecimento global, né? A gente contribui consistentemente para o aquecimento global e que você poderia diminuir, transformar isso em crédito de carbono, inclusive. Percebe quanto dinheiro a gente perde por Pois é, ignorância? mas quem é que vai liderar esse processo? Eu acredito que, assim, o meu conselho, por exemplo, que é o Consocial, nós temos uma pauta anual, né? Então, para este ano, a gente já escolheu a pauta. A pauta deste ano, nossa, é a questão da alimentação da primeira infância, de 0 a 10 anos, porque também a gente sabe que a criança mal alimentada não aprende. Tá. E a gente está caminhando para um mundo tecnológico e que daqui 10 anos que a gente vai precisar dessa mão de obra, essa mão de obra sequer sabe ler, sequer sabe escrever o próprio nome, né? Então, a gente precisa alimentar essa criança hoje, Para não né, ter para que ela déficit. aprenda hoje, para que a gente, nós, eu, você, que já estamos numa faixa etária, a gente vai precisar ser substituído. E se a gente não tiver gente legal, É, economicamente, tecnicamente formada, nós vamos morrer na praia, né? Quem vai cuidar de mim? Então, nós já escolhemos esse tema, temos 2 polos que a gente vai atacar como piloto, que é um em Araraquara e outro no Vale do Ribeira, né? Porque através de pesquisa a gente descobriu que são 2 nichos que precisa desse input. Então, enquanto fomento, né, da indústria, a gente vai direcionar para esse lugar. Mas as sei. propostas são bem-vindas. Aliás, eu já vou anotar aqui a sua proposição de pensar, né, essa coleta seletiva, é, pensando esse nicho, né, de pessoas que estão aí que Não, podem fazer é isso. degradante Mão você de ver obra a gente pessoas. está desperdiçando, né? Aliás, o Brasil é o único país do mundo que desperdiça talento. E a gente tem pessoas talentosas em todas as áreas, em todos. Não tem serviço ou trabalho mais ou menos, né? Quando Não, fui aos Estados Unidos, uma das vezes que eu fui aos Estados Unidos, eu estava com meu filho à porta do hotel aguardando um transporte. E aí veio um carro assim, rico, né? Um carro caro, e uma senhora negra muito bonita, toda arrumada, né? E aí o meu filho olhou e disse assim: Mãe, essa aí deve ser alguma artista de Hollywood, olha onde que nós estamos, né? E eu disse: pode ser. E aí nós saímos. E ali, naquela distração, olhando e comentando sobre aquela mulher, né? Eu levei a chave do apartamento. E aí, quando nós retornamos, alguém tocou no apartamento e disse assim: a senhora não quer que limpe o apartamento? Aí eu disse: não, não, limpar não precisa porque nós saímos cedo, né? Então, se trocar as toalhas já é o suficiente. Aí a pessoa disse: olha, em 2 minutos, 3 minutos eu vou trocar. E daí a pouco bate a porta, e quando meu filho abre a porta, era aquela mulher. meu Deus. Então, os Estados Unidos valoriza o faxineiro que está É, na limpeza urbana, porque nos hospitais os médicos dizem o seguinte: se esse cara que está fazendo a faxina aqui fizer de qualquer jeito, eu vou me contaminar. E como é que eu posso salvar alguém se eu estou doente? bom, Então, o então, valor, o valor que se dá ao faxineiro
é quase que equiparado ao valor que se dá a um médico. E aqui é o contrário. Você vê o catador, ele é um lixo. Se você qualifica ele como lixo também. Não, ele não é lixo, ele é uma pessoa que está tirando o lixo para que a sua saúde, né, física e mental, minimamente, seja equilibrada, equacionada. Então, a gente deveria valorizar essa mão de obra, porque ela nos ajuda, né? Você pega quando tem greve O nosso presidente falou que ninguém namora ajudante geral. Então, Não, né? e aí ele fez duas gafes, né? A gafe, primeiro, de desmenosprezar o operário, né? É. E Uhum, segundo, fez a gafe com a mulher, porque a uhum, mulher, ele transferiu a mulher a um aspecto de mulher interesseira, né? Tá uhum, certo? E não uhum. de valores morais ou de amor, né? Você, É, o amor não tem não classe tem cor, não social, tem. tá certo? Aliás, o que Não ele tem fala não cor, se não tem escreve, né? nada. Ele é uma pessoa realmente O que se difícil, fala não né? se escreve. É. Mas eu concordo com você plenamente, você está absolutamente correta, e eu fico pensando o seguinte: como é que a gente vai criar liderança, Cida? Uhum. Como é que a gente vai em todos esses lugares e criar lideranças sociais? Nós precisamos como é que nós vamos criar essas lideranças sociais? Olha, as lideranças, elas geralmente são natas, né? O líder, ele é nato. Claro, dá para aprender a ser líder? Dá, mas o caminho é um pouquinho mais longe. Geralmente as pessoas nascem com isso. Como eu, lá aos 6, 7 anos, já descobri, já sabia o que eu queria ser, né? É, Você e já tinha visão, né? já Você tinha já se visão, via. já tinha visão, só não sabia o caminho. Aí o caminho eu fui aprendendo, o caminho se faz ao caminhar. Caminhando eu fui aprendendo para que lado fui para o Maravilhoso. sindicato, fui fazer os cursos, fui me integrar, né, a órgãos e a pessoas que já tinham alguma expertise no assunto e fui me inteirando e fui vendo, né, enfiando a cara, né, acertando, errando, e, e conseguindo, né? Porque nem sempre você não acerta tudo, né? A gente aprende no erro e no acerto. Mas o erro te ensina mais do que os acertos, porque o erro você vai parar e vai pensar, porra, por que que deu errado? Então, da É, próxima vez eu não vou por esse caminho, eu vou por aquele, né? Então, por exemplo, lá nos anos 2006, eu abri clubes de investimento para dois clubes de investimento na Bovespa. Um para mulheres negras específico e um outro de cunho geral, que estava o pessoal da minha empresa, né? E as pessoas falam assim, mas sua empresa, você é idiota, imagina, você é dono de uma empresa. Ué, eu fiquei alguns anos, bons anos, sem ter promoção linear, porque a empresa, o RH da empresa dizia que era porque eu era sindicalista. Na minha visão era outra, era racismo mesmo, porque pessoas brancas que estavam no mesmo lugar caramba! ascendiam. E aí eu fui guardando meu dinheiro, fui saber o que era a Bolsa de Valores, porque eu microfilmava as cautelas de acionistas. Então eu queria saber o que era acionista preferencial, o que era, qual era o valor de cautelas, tudo. Aprendi tudo e fui guardando meus centavos. Quando a empresa colocou as ações dela à venda na Bovespa, eu fui lá e comprei as ações e me tornei sócia da empresa. Simples É assim. mesmo? Não Lógico. precisei brigar com a empresa, eu simplesmente fiz a minha defesa. E para o susto da empresa, foi na primeira reunião ordinária de acionistas, né, que Você era uma foi lá mesa. como representante. Não, nessa mesa, isso é hilário. Nessa mesa sentava o Procurador-Geral do Estado, os grandes bancos, né, que era o Banespa, à época, o Itaú, o Procurador-Geral do Estado e os grandes escritórios de advocacia. E só eram homens engravatados, todos brancos engravatados, e estava sentada uma mulher e negra, e o meu voto valia tanto quanto o deles. Então, isso é Nossa, poder. isso Isso é é poder. poder. Mas o poder vem do conhecimento. Se eu não tivesse Lógico. ganho tempo E daquele aprendendo, elan, né? Daquela força de vontade de querer vencer, né? é, 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 Não é, é? é, é isso. É gostoso esse prazer, não é? Não É é? maravilhoso, porque você tira as pessoas Maravilhoso. do lugar que elas não imaginam, né? Imagina, Então, né? eu chegava na Bovespa, nos jantares, nos eventos, né?
e as pessoas me olhavam, né, e pensavam logo que eu era de algum país africano, né? Eu era cônsul, eu era não sei o quê. Eu É dizia, não, 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 genial. não, sou acionista mesmo. Muito legal, Cida. Ô, Cida, agora quem vai nos liderar? Quais são as características da nossa liderança municipal? De uma cidade complexa, enorme, megalópole que é São Paulo. O que que a gente pode esperar? Quem a gente tem que prospectar nessa pessoa e enxergar nela a, a, a capacidade de liderar esse processo? Quais são os critérios? Eu acho que são qualidades, né? Na verdade, a gente tem que olhar para Qualidades. as qualidades. Exatamente. Eu acho que é Bem alguém que colocado. tem uma experiência em gestão pública, minimamente tem um conhecimento do que é uma administração pública, que já tenha uma experiência mínima, prévia, né, em cargos de liderança, que já tenha liderado alguma coisa, né, porque aí ele vai conseguir lidar com os desafios. O líder ele sabe lidar com desafios. Alguém que tem uma visão estratégica, uma capacidade de desenvolver e implementar planos e políticas que abordem os problemas complexos da cidade. Na cidade de São Paulo é muito complexa, é uma cidade muito grande, que tem habilidade de comunicação, né? Um cara que seja capaz de ter uma comunicação eficiente e eficaz, né? Com os diferentes setores, não é? Da sociedade. Ele tem que ouvir as necessidades dessa sociedade, tem que ter a preocupação com o cidadão, porque é ele que sustenta, né? É ele que paga através dos seus impostos, tudo aquilo que a máquina faz é arrecadação de impostos. Então, ele tem que tratar bem e saber o que esse cidadão está querendo. Ele tem que ter uma visão de futuro, porque se ele não vê futuro para a cidade, ele vai ficar mais do mesmo, vai vender mais do mesmo, né? Ele tem que ter uma competência técnica, algum conhecimento ele tem que ter, ou em urbanismo, ou em transporte, ou em educação, ou saúde, ou segurança pública, ele tem que ter algum conhecimento, né? Alguma área, ele não precisa ser bom em tudo, porque ninguém é excelente em tudo. Mas se ele tiver pelo menos uma área, o que ele vai fazer? Ele vai ter a visão para contratar excelentes pessoas para os demais, para suprir essa carência que ele tem, né? Porque não dá para você fazer tudo, você faz uma parte, você lidera. E como líder, você tem que minimamente saber o que você precisa e quais são os perfis de pessoas que você precisa nesses lugares. Ele tem que ter a capacidade de liderança, ele tem que ser inspirador, né? É aquele cara que inspira, que é capaz de mobilizar diferentes grupos, né? E você tem que lidar ali com o pessoal que gosta de você, que te aplaude, mas também com aquele que te critica. E às vezes dá mais valor porque critica. O que critica, ele vai te dar suporte para você repensar suas ações. Então, ele te ajuda, né? É o que eu brinco, falo assim, todo dia eu agradeço os meus amigos, né? Todo dia eu agradeço meus amigos. E duas vezes meus inimigos, porque eles me ensinam a não ser o que eles são. Então, eles, para mim, são Você de grande encara como valia. inimigo ou adversário? Assim, eu falo inimigo, mas é um adversário. O É o adversário, ele é, adversário. é importante, porque ele É, te ajuda, né? Então, tá. por que ele precisa dessa capacidade de liderança? Porque ele precisa trabalhar pelo bem comum, não é o bem dele, da família dele, é o bem comum, é o bem de todos. Ele tem que agir com transparência, com honestidade, com responsabilidade, para manter o padrão, né, ético nas tomadas de decisão, porque senão se ele tomar uma decisão errada, com ética, alguém vai lá e vai dizer, olha, isso não foi legal, tal, e se você fizesse assim, assado. Mas se ele usar aquilo pelo descaminho, ele não vai ter ninguém que esteja do lado dele, né? Alguém que Tá. vá trazê-lo de volta para o lugar, né? Por isso é preciso de transparência, eu preciso saber que o prefeito está fazendo, o que os vereadores estão fazendo, o que o governador está fazendo, o que os deputados estaduais estão fazendo. Porque aí você pode, numa necessidade, estar na defesa dele, né? Então, eles perdem muito quando não tem transparência. Ah, não, eu fico aqui no meu mundinho, eu não recebo ninguém, eu não ouço ninguém, está tudo certo. Não, está tudo errado. Ele tem que ter resiliência, porque ele tem que lidar com essa pressão política, né? Econômica, social. Ele tem que ser capaz de se adaptar ao momento, né? De superar os obstáculos, né? Porque obstáculo todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem,
mas ele, durante o mandato, ele vai ter que lidar com a esquerda, com a direita, com o opositor, com o centrão, com não sei o quê, e ele vai ter que ter essa habilidade, esse jogo de cintura, para dialogar. Eu gosto muito do centro, porque eu acho que o centro é o lugar que você dialoga com as pontas, você consegue conversar com as pontas. Quando você está incrustado numa ponta, na direita ou na esquerda, você não consegue ter a visão ampla. E aí É, sim, aí você considera o outro inimigo. é, E a ideia não é considerar outro inimigo, é você considerar o outro seu opositor. E muitas isso. vezes é esse opositor que te faz ir para frente, porque ele tira você do lugar de conforto, É. né? Então, eu acho que esses são características, né, de honestidade, resiliência, de ética que esse cara tem que ter, de algum conhecimento técnico ou alguma vivência, não é? É. Então, ele pode ter uma vivência social importante, né? É, ou pode ter uma qualificação técnica, que seja muito importante, mas ele precisa ter o jogo de cintura para trazer pessoas para compor ali a estrutura de maneira que todas as áreas sejam equitativas, equânimes. Então, não adianta você ter uma excelente saúde e uma péssima educação. Não existe isso. Porque primeiro você tem que pensar na educação. Porque o cara educado, ele vai ter uma boa saúde, porque ele vai saber o que é bom e o que não é bom, o que deve e o que não deve ser feito. Mas também não vai ter uma excelente saúde se ele tiver uma péssima zeladoria, se ele tiver uma péssima mobilidade, porque o cara fica estressado, porque é 3 horas sacolejando num ônibus apertado, cheio, aí desce, pega o trem cheio, aí desce, pega o metrô, quer dizer, o cara demora 3, 4 horas para vir da casa ao trabalho, o É. retorno é a mesma coisa, aí se chove, esse tempo dobra, aí a mãe, coitada, tem que pegar a criança na escola, aí é o desespero de que não vai chegar, a escola vai fechar, são tantas coisas, né, que a gente tem que pensar, então você tem que ter um político que tenha essa visão, e eu costumo dizer o seguinte, não acontece nada que eu não tenha passado, né? Eu já andei a pé 23 quilômetros para conseguir trabalhar o dia inteiro e indo a pé para a faculdade para estudar, porque não tinha dinheiro. Os centavos era para voltar à meia-noite e meia, 1 hora da manhã para casa, e aí eu preferia de transporte público, né? Porque é um horário que a rua está muito vazia, né? Então, é isso, é pensar, é, Bom, à medida que você está lá, que você passou, ou que você acompanha de perto, né? Você sabe o que precisa. E aí tem uma coisa interessante, né, que eu vejo. Os políticos fazem coisas, eles não perguntam para as pessoas. Aqui perto de casa, meu bairro é um bairro classe média alta, né? você mora E aí onde? Aqui. eu moro na Vila Mariana, mas eu estou mais próximo do Ibirapuera, estou aqui Tá. próximo ao parque. É um bairro muito caro. Aí o que que a prefeitura fez? Trouxe um equipamento, não perguntou para ninguém. Trouxe o equipamento do CAPS, aqui próximo. Que é isso? É um órgão que vai atender o morador de rua. Então, o que aconteceu? Nos últimos 3 meses para cá, a gente está vivendo uma coisa que nós nunca vivemos aqui no bairro. A circulação de pessoas que a gente não sabe de onde veio, né? E aí, o que eles fazem? Eles vão para a igreja, né? A gente tem a paróquia. Então, principalmente os domingos, que a missa das 18h30 muito cheia, né? Que o pessoal que É. mora no entorno frequenta essa missa, e é o pessoal de um poder aquisitivo legal. Então, eles descobriram essa igreja, e aí agora, sim, eles vão para dentro da igreja para pedir. E esses dias a Hum. gente teve um episódio dantesco, que foi um desses moradores, ao pedir alguma coisa para uma paroquiana, e ela se sentiu no direito de dizer, não, não tenho, não vou dar. E o cara partiu para cima dela para agredi-la É. fisicamente. Então, uma coisa que estava acomodada Já e acomodou. uma política pública que veio para o lugar errado, Equivocada, né? veio para o lugar errado e que desequilibrou a harmonia que tinha ali, É. né? Porque é claro que a gente Entendi. tem um consegue, a gente tem todo um trabalho com a segurança pública aqui do território. Tem roubo? Tem, mas a gente, por exemplo, nós ficamos 3 anos sem ter nenhum assassinato, sem ter nenhuma coisa de grande volume. Aí, com a instalação desse equipamento, trouxe uma insegurança que a gente não tinha antes, né? Aí esse Entendi. cara te persegue na rua, porque quer dinheiro. E se você está sozinha, ele acha que você é vulnerável, né? Eu, por exemplo, já tive que fazer um boletim de ocorrência por conta de um desses moradores,
há um tempo atrás, né, que veio morar aqui, né, quase que embaixo É, da minha janela, e o cara tentou me agarrar, né? Então eu tive que que fazer horror. um boletim de ocorrência de tentativa de estupro, entendeu? Porque se eu não tivesse me safado dele, né, eu estaria vulnerável, né? Então, são Eu essas coisas. E o poder público, ele, quando aprendi. faz uma política pública, para fazer aquela política pública, primeiro tem que conhecer o território. O que que precisa ali? Ele não Isso. conversa, ele não dialoga, ele faz da cabeça dele e estraga o que está ruim, ele consegue tornar pior, por conta de uma política equivocada no lugar errado. Essa política é maravilhosa? É, mas ela tinha que estar num outro lugar. Por exemplo, a gente tem 3 favelas, né? Tem a Mário Cardim, tem Mauro 1, Mauro 2. Se ele tivesse mais próximo, talvez, desses lugares, porque é um lugar onde circula, né? Tem as favelas, tem uma circulação de pessoas de baixo poder aquisitivo ou de moradores de rua, talvez fosse melhor do que num bairro onde só tem prédios onde o condomínio custa quase 4.000 ou até mais, né? Alguns custam até mais, e aí botar um equipamento desse nesse nicho, nesse É. lugar. Então é política equivocada. Não que a política seja ruim, a política é boa, porque ela é de acolhimento, é de encaminhamento É. social, mas está no lugar Mas no errado. local errado, né? É, É falta é de isso. conhecimento, né, da cidade. No Exatamente. fundo é isso, Eu né? diria mais, falta de É, humildade. Humildade, assim, é você ouvir, né? Eu tenho é uma foto verdade. que eu gosto muito, que eu fiz uma foto com as mãos assim, né? Que eu fiz para a campanha de 18, a minha foto é assim. Porque você tem que ouvir mais e falar menos. E o político, com a arrogância do lugar de que ele acha, que ele manda, que ele tem o poder, né? Só que ele esquece que o poder é transitório, né? Tem tempo. Então Né? ele Político tem fala mais e dever, inverte né? tudo. Não tem Ele faz poder. assim, ele tampa os ouvidos e abre a É boca, verdade. tem que fazer o contrário, abrir os ouvidos e fechar a boca. Vamos para a última pergunta. Cida, você, com essa sua vivência pública, né? Porque não é Uhum, política, é pública, né? O que você daria de... É uma coisa que me incomoda bastante e eu queria que você pudesse fazer essa reflexão. Eu vejo a sociedade civil organizada uhum, tem várias entidades que fazem a mesma coisa, né? uhum, Talvez, e até mesmo em alguns nos mesmos lugares. Então, a educação, você uhum, tem 30 organizações, uma com cada pessoa com recursos, ou milionárias, ou ricas, fazendo a mesma coisa que outra. Por uhum, que a gente não consegue fazer com que essas pessoas se unam e façam, em vez de 30 3, mas sejam mais efetivas, dar mais dinheiro para a atividade de fim? Vejo exemplo do Bill Gates e do Warren Buffett, né? O Bill uhum, Gates e a Belinda Gates têm a fundação, o Warren Buffett olhou e falou: para que eu vou fazer uma fundação? Eu vou uhum, pegar o dinheiro que eu vou dar para a fundação, eu dou para a fundação do Bill. E eu trabalho lá. Então, ele pegou 40 ou 50 bilhões de dólares, e tem mais 90 que ele vai dar agora, e botou uhum. na fundação do Bill Gates. Por que aqui não existe isto? Ah, isso é questão de ego. Sabe o que Ah, é tá. ego? Sei. Todo mundo quer ser presidente, mas só tem uma cadeira. Todo mundo quer dizer, não, isso foi eu que fiz. Meu, eu É, posso apoiar o projeto do outro que já está andando, já está funcionando. Então, cada um cria a sua própria organização para para se chamar chamar de de sua. minha. É, eu tenho a minha organização. Ah, eu sou presidente de não sei o que. Não, eu me contento em ser conselheira, né? Eu sou conselheira de vários lugares, É, ser sei. embaixadora. Eu não preciso ser a presidente, mas eu posso contribuir, é isso que eu faço. Um exemplo bem legal é assim, nos anos 80, um grupo de negros começou a olhar, não, mas tem movimento aqui, movimento ali, movimento ali, vamos fazer uma coisa única para a gente poder avançar e tal. Criaram o MNU, que era o Movimento Negro Unificado. Você sabe o que aconteceu? Um ano e pouco, 2 anos depois? Já estavam de novo um monte de nichos negros, né? CNAB, UAB, não sei o quê, blá, 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 um monte de outras siglas, porque Sei. todo mundo queria ser presidente, só tinha cadeira para um, entendeu?
Tá. O movimento de mulheres é a mesma coisa. Você tem 500 movimentos de mulheres, todas dizendo que estão cuidando de mulheres. No entanto, o que acontece com as mulheres? Cada dia mais morrem mulheres vítimas Dispersas. de feminicídio, Dispersas. né? Então, pera lá, por que não tem uma organização e as outras entram ali? Ah, eu sou boa em educação, então estou dentro desse nicho e vou cuidar da educação. Eu sou boa em empreendedorismo, eu estou dentro desse nicho e vou cuidar do empreendedorismo. Eu sou boa em, sei lá, em estética, eu estou dentro desse nicho e vou cuidar das mulheres que têm o rosto cortado, dilacerado, dente quebrado, então vítimas de violência, eu vou cuidar dessas mulheres. E eu vou fomentar que elas tenham renda, fazendo pequenos artefatos. Eu vou me preocupar ensinando, por exemplo, eu dou curso, eu formo mulheres no combate à violência, baseado na Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Então, formo mulheres para ali no lugar onde elas estão, elas terem esse olhar de violência, a prevenção é melhor do que depois você correr atrás, né? Mas se você está na prevenção, você olha, já sabe que aquilo não vai dar certo, como você faz para socorrer aquela mulher, quais são os caminhos. Então, E nós temos solução para esse ego aí? então, essa pessoa, isso é da pessoa. A pessoa que tem que entender que ela, como cidadã, ela tem a obrigação, eu pelo menos me sinto assim, na obrigação de contribuir, né? Eu tenho uma missão. Eu não vim aqui à toa, eu vim por uma missão. Então, naquilo que eu sou boa de falar, eu não sou boa de escrever. Se você me mandar fazer um programinha na internet, por mais simples que seja, eu vou dizer, meu amigo, eu vou demorar 3 anos para fazer, porque eu vou lá descobrir para que funciona aquele ícone, não sei o quê, quer dizer, até eu fazer. Hoje você tem gente que é safo, internet, inteligência artificial. Eu não sou. Então, assim, eu sei no que eu sou boa de falar, de articular, de trazer, de ter jogo de cintura, de acomodar as coisas, de correr atrás para resolver as coisas. Então, isso é a minha essência. Então, eu fico no que eu sei fazer, eu não vou meter a BC para você. Olha, Ronaldo, eu vou fazer um programinha da hora para você fazer o seu programa, as suas entrevistas serem o top do top. Mentira, eu não tenho capacidade para isso. E se eu fizer um cursinho, eu não vou ser excelente. E a gente tem que buscar excelência. Então, o que é que eu procuro? Eu procuro melhorar a minha comunicação, porque é no que eu sou boa. O Peter Drucker, que você conhece, o Peter Drucker falava o seguinte: não gaste seu tempo para melhorar seus pontos fracos. Uhum. Empregue seu tempo para você melhorar os seus pontos fortes, porque é aí que você vai fazer a diferença, Exatamente. não é? Perfeito, perfeito. Cida, vamos para as últimas palavras suas. Qual é a mensagem que você dá aqui para a nossa turma que está assistindo, nossa audiência? Não, primeiro deixar o meu fraterno, gigante agradecimento a você, Ronaldo, ao portal RC1, né, a esse programa maravilhoso que é esse momento democrático, né? Democracia é isso, é você poder expressar o que você pensa, né? É trazer o seu conhecimento a partir da sua ética, da sua moral, mas poder colocar a sua posição, né? Então, agradeço muitíssimo a oportunidade. É difícil, né, a gente ter oportunidades como essa, então, por isso, sou eternamente grata a você. Desejo muito sucesso, muito mesmo, ao seu programa e, e a todos, né, as pessoas que te acompanham, os ouvintes, que a gente possa ter mexido um pouquinho, ou auxiliado um pouquinho alguém a tomar uma decisão, né, se tivesse, ou se está em dúvida, né, sobre que caminho tomar, né, que a gente pode ter sido esse instrumento de reflexão e de transformação, de posicionamento, né, estar posicionado na vida. E eu fecharia, né, com o meu agradecimento a você, com a frase da Audre Lorde. Audre Lorde diz o seguinte: eu não serei livre enquanto outros não forem, mesmo quando as suas correntes forem muito diferentes das minhas. Então, é isso. Eu entendo isso como a minha missão e é por isso que eu estou aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, Cida. Sucesso no seu futuro. Gratidão. Gratidão. Amém, que assim Amém. seja.
Bom, acabamos aqui. Aí já corta. Eu também moro na Vila Mariana. Ah, onde você está? Eu moro na Rua Rio Grande. Ah, tá, eu estou aqui na José Antônio Coelho, estou do lado da 23, Ah, do lado, é. Você em está, cima do né? viaduto. Em cima do viaduto, é isso E, mesmo. é, Na José Antônio Coelho, lógico. Lá, a minha filha dançava num estúdio do Malosá, é, que é no final da José Antônio Coelho. é. Lá no fim. Que bacana. E o CAPS fica onde? Que eu não sei. Eu Ele não fica sabia. é uma travessinha da Estela, né, entre a Ah, Estela, tá. bem na esquina ali tinha uma casa, um casarão, que era informática, alguma coisa assim. E aí esse casarão ficou fechado há algum tempo, e ali é a Rua da Feira, né? Tem. De quarta-feira, a feira é ali. É, Então pegaram esse casarão e trouxeram esse serviço, transformaram. Que virou um não tem inferno. nada a ver, né? Não tem nada a Não, ver. nada a ver, nada Pô, a ver, leva para nada a o ver. centro, lá para a área da Cracolândia, se for o caso, melhor a Então, Cracolândia, né? Aí você encontra as pessoas zanzando o tempo todo e eles acham que você tem a obrigação de dar. Ó, Ah, eu já eu sei. contribuo com a igreja, eu contribuo com a minha igreja, que é o Santíssimo, né? A Igreja do Santíssimo. Eu contribuo com as almas, né? Com o Santuário das É, Almas, que eu canto lá também. Uma das coisas que eu adoro fazer é cantar. sim. Então, canto lá, canto aqui, passo salmos. É, contribuo com o Santuário de Aparecida, porque meu nome foi meu pai que me pediu para É. Nossa Senhora Aparecida, então tenho a devoção, né? E aí, meu, eu já estou nesse social. Aparece, é um OVNI, né? Uf, Não, e o é pior é que um, uma pessoa, nesse dia que o cara tentou, ele era enorme, que ele tentou bater na paroquiana, se não fosse um amigo nosso também paroquiano, que é ministro da Eucaristia, o segurança, Mauro, né? ter entrado no meio, ele teria batido na mulher, porque ela É. não queria dar dinheiro, como se Aí você fosse seriam dois obrigado a dar. desastres, né? Seria o desastre do cara que bateu e da mulher que apanhou. Não, Seriam mas dois aí eu falei para o desastres. padre, né? Eu falei, mas espera aí, padre, o senhor tem que tomar uma providência e repensar o acolhimento. Porque É. quando a violência chega dentro da igreja, Aí acabou, aí né? ferrou, acabou. E aí ele estava de férias, né? Ele falou: quando eu voltar, a gente conversa. Ele voltou essa semana, então eu devo sentar com ele e dizer para ele que eu já tenho tudo que eu já planejei tudo, assim, disse: olha, se fizer isso, a gente minimiza, Lógico. né? Porque não dá mais. Se você pega qualquer igreja que você vai hoje, tem segurança, tem câmera, tem não sei o quê, não é? Virou meio que no centro, você vai no Mosteiro de São Bento, tem segurança, tem câmera, tem tudo. Eu fui na missa de sétimo dia de um colega da Fiesp que faleceu, na São Bento, e a missa era 6 horas da tarde. Fecharam o portãozinho, fecharam a igreja e só entrava Foi é, a missa quem do se Carlos, identificar. o Carlos Isso, Uchoa. isso. Nossa, gente boa pra caramba. Meu, Gente que cara aquele. maravilhosa. Você sabe que ele Aí era eu, dono do Lustres Pelotas, né? isso. E É, aí eu fui no velório dele e aí fui na é uma missa. Aí eu pessoa cheguei na missa, eu tive que maravilhosa. me identificar como sendo conselheira da Fiesp para entrar, É, né? É claro que alguém de terno e gravata, eles iam abrir a porta, né? Mas é, para mim, eu tinha... triste. porque eram os seguranças que estavam É, lá, não eram o nosso pessoal, né? Alguém que te conheça, né? lógico. Então, Bom, muito obrigado, Cida. eu que Vamos nos agradeço. encontrar mais. Tá bom? Ai, que lindo. Obrigado. Gratidão, Tchau. gratidão pelo espaço. Tchau, um excelente carnaval. Comentários e entrevistas sobre política.